Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Tudo certo? A importância de Rafael Sobis nos bastidores do Internacional. O ambiente mais leve desde a chegada de Andrés Nicolás D'Alessandro nos bastidores do Internacional. Qual goleiro deve ser que o Internacional vai pôr a campo diante do Cruzeiro nessa próxima quarta-feira pelo Brasileirão? Que problemão para o técnico Roger Machado resolver? E os jogadores no mercado que o Internacional tá de olho, o Colorado tá investindo e tá fazendo investidas e tá pensando até mesmo para trazer para 2025 qual é a situação desses jogadores dentro do Internacional. Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo de Inter, mas antes eu peço que tu te inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like. Vem comigo nesse conteúdo de Inter. O Colorado, que teve uma vitória aí bastante importante nesse último fim de semana, nesse último domingo às 7 horas da noite, diante do Cruzeiro pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E já fazendo uma correção aqui no vídeo, eu falei, né, no último conteúdo que esse jogo do fim de semana da vitória diante do Cruzeiro por 1-0 pelo Brasileirão era jogo atrasado, mas não, eu fiz uma troca ali na hora de dar a informação. A verdade é que esse jogo foi da 24ª rodada. Nessa quarta-feira, sim, que é jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ser no Mineirão, às 7h30 da noite. Esse jogo vai ser para recuperar da quinta rodada, depois de toda a enchente que teve aqui no Rio Grande do Sul. O Inter perdeu alguns jogos, já fez aí dois jogos atrasados, vai um jogo atrasado, afinal de contas, contra o Juventude, agora faz esse segundo jogo atrasado diante do Cruzeiro, então tem mais três jogos aí para recuperar e ficar numa igualdade de número de jogos diante dos seus adversários, de confrontos contra Bragantino, Fortaleza e Flamengo, em que ainda não tem data marcada, mas fazendo a correção, esse jogo de quarta-feira, amanhã é sim em jogo atrasado da quinta rodada do Brasileirão. E nessa situação, o Colorado, nessa última segunda-feira, apresentou e fez a apresentação oficial da chegada de André Mazzucco como diretor executivo e de Andrés Nicolás D'Alessandro como diretor esportivo do Internacional, onde ambos explicaram mais ou menos o que vão fazer dentro do departamento de futebol, onde André Mazzucco ali explicou pelas suas próprias palavras que ele vai atuar na questão. Até o Olavo Bisol na apresentação deu aí a informação, explicou um pouco que o André Mazzucco vai atuar mais na questão de bastidores, na questão mais uh, na parte administrativa do clube, fazendo a gestão até mesmo do futebol feminino, na questão dos CTs também, onde o Internacional já voltou a treinar no CT. Ó, o barulho, o pessoal fazendo obra aqui, pessoal, o conteúdo é assim mesmo. Mas bora lá. E foi mais ou menos assim que André Mazzucco e também Olavo Bisol explicaram o que o André Mazzucco aí vai fazer na pasta de diretor executivo dentro do Internacional, fazendo aí um apoio e a gestão nos bastidores, na questão administrativa, também do futebol feminino, na questão da reconstrução da continuidade da reconstrução do CT, o Inter que já voltou a treinar na parte profissional do CT de treinamentos do Internacional nessa semana. Já tinha sido anunciado pelo Internacional essa situação. Já adianta eles têm Nicolás Alessandro, que dispensa apresentações, um dos maiores jogadores do Inter da história do Internacional, e dessa vez vi se aventurar numa pasta diferente, numa situação fora das quatro linhas no Internacional, onde já tinha tido essa experiência lá no Cruzeiro no ano passado, ele não ficou por lá, não renovou seu vínculo pela questão de estar longe da família, enfim, ele está lá em Minas Gerais, enfim, aceitou o convite do Ronaldo na época, aceitou o desafio, e dessa vez veio para o Internacional como diretor de futebol, fazendo a questão da transição, fazendo um elo entre jogadores, direção e também outros departamentos do Internacional, sendo ativo bastante na questão das contratações também do Internacional, junto de Olavo Bisol, de o próprio André Mazzucco, Felipe Dallegrave. Então, o Capa também vai atuar na situação, da Alessandro também vai estar muito forte nessa questão, e ele que vai fazer aí uma dobradinha entre a comissão técnica, jogadores e também a direção colorada. E nessa situação tem outra pessoa que está sendo bastante importante nesses bastidores, Rafael Sobis. Sim, Rafael Sobis, que a gente já viu algumas imagens, ele conversando com o presidente da Alessandro Barcelos, sentado numa arquibancada, em outras situações também, mas que o próprio Rafael Sobis já tem mesmo, já foi convidado, a gente sabe que ele já foi convidado, mas ele negou essa situação, ele tem outros projetos, tem o canal dele no YouTube, o 4D Esportes, e a relação muito forte que ele tem com a torcida, e também com alguns jogadores do Internacional, como o próprio Rafael Borré, onde na zona mista ele abraçou o Rafael Borré, o Borré, inclusive, apareceu no canal do YouTube recentemente lá no quadro da Esportes, conversando com o Rafael Sobis, com o resto da equipe ali no canal
4 da Esporte, de ver uma relação muito boa entre esses jogadores, onde o Rafael Sobis na zona mista após vitória colorada diante do Cruzeiro nesse último fim de semana, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele foi perguntado, indagado sobre a situação do Internacional, ele disse mais ou menos o seguinte, abre aspas, vencer é maravilhoso, achei que jogamos bem, na hora que encaixar vai ser muito difícil bater o Inter. Tem que respeitar as estrelas tem que respeitar as estrelas das pessoas. Ele se refere do D'Alessandro, né? Na questão da chegada do D'Alessandro. Tem que respeitar a estrela das pessoas. O Dali era a melhor escolha. Eu joguei bola, mas nunca entendi muito de futebol. Sou apenas um torcedor, independente de política. Sou acima de tudo. Sou Inter, acima de tudo. Fecha aspas, mais ou menos aí na fala de Rafael Sobis na zona mista após vitória colorada diante do Cruzeiro pelo Brasileirão, onde ele teve aquele todo abraço que ele deu no Rafael Borré também. Um pouco da fala de Rafael Borré lá no 4D Esportes, canal onde Rafael Borré faz parte junto com o Lucas Leiva, também junto com outros profissionais. Tu gostou dessa participação que o Rafael Sobis está tendo nos bastidores do Internacional? A gente sabe da influência que o Rafael Sobis tem, mesmo sendo apenas um torcedor, da história que o Rafael Sobis tem no Internacional, campeão da Libertadores, da América. Então, é um jogador bastante importante na história do Internacional. Mas não, nem tudo são flores, né? Pois o Internacional tá na 11ª colocação, tá a 6 pontos da zona de rebaixamento. O Internacional quer ir muito mais além no Brasileirão, tem time para isso, mas porém tem que resolver alguns problemas, como por exemplo, o Internacional diante dessa intertemporada aí, diante esse mini campeonato diante do Cruzeiro, já nessa próxima quarta-feira, o Colorado não vai poder contar com o Sérgio Rocher, goleiro uruguai, tomou o terceiro cartão amarelo, saiu pistola do jogo, tá na zona mista, ele se diz bastante irritado com a situação. E para ser o seu substituto, o Inter também não deve contar com o Fabrício, que vinha fazendo retreinamento, não treinou nessa última segunda-feira, no último treino colorado no CT do Internacional, não foi visto no último treinamento. Então esse BO deve ficar aí para o jovem goleiro Antony ficar como goleiro arqueiro titular nessa partida diante do Cruzeiro. O Internacional que deve mais ou menos repetir a mesma equipe que enfrentou o Cruzeiro nesse último fim de semana com a substituição aí do goleiro colorado. Contratações, eu sei que vocês estão loucos para escutar a questão das contratações do Internacional. Então, até o momento, última contratação na questão de jogadores, veio o Agostinho Rojo, enfim, o Internacional tentando fazer algumas citações no mercado. O último jogador que teve no radar do Internacional Colorado tá pesquisando, tentando trazer esse jogador. O nome dele é um zagueiro, Clayton Sampaio, jogador de 24 anos, 1,87 m de altura, base, começou na base do Santos, passou pelo São Bernardo e hoje joga no futebol português, no time do AVS SAT, lá de Portugal. Acho que é mais ou menos assim que se fala o nome da equipe. E lá, na última temporada europeia, ele fez 41 partidas. Por mais que ele seja um zagueiro destro, ele atua mais pelo lado esquerdo de campo, aparecendo para ti um mapa de calor uma arte feita pela SofaScore. Um jogador, mesmo sendo um zagueiro destro, atua mais pelo lado esquerdo, até pode jogar pelo lado direito por ser destro, mas um jogador que o Inter tá de olho e essa situação deve de avançar. O jogador deve vir em definitivo para o Colorado. Essas informações aí foi trazido em primeira mão pelo pessoal e os colegas da revista Colorado. Outros jogadores que o Inter está no mercado são 2 jogadores do Juventude, mas não vai ser para essa temporada, vai ser lá para 2025. 2 jogadores que parece que o Roger de Machado deve ter indicado nos bastidores do Internacional. Um deles é o zagueiro Zé Marcos, né? Zagueiro de 26 anos, no Juventude. Ele tem contrato com o Ju até 2025. Esse jogador, o seu representante até confirmou o interesse do Internacional nesse atleta, mas vamos ver o que vai acontecer. Ele tem contrato com o Juventude até o final da temporada. O outro é o João Lucas, lateral direito, de 26 anos. Ambos jogadores, tanto o zagueiro Zé Marcos como o lateral direito aí, o João Lucas, tem 26 anos ambos os jogadores. A diferença é que o João Lucas ele pertence ao Santos, ele está por empréstimo por lá até a final dessa temporada, então algo pode acontecer nesta situação. O João Lucas tem 1,81 m de altura, o Zé Marcos tem 1,88 m, não são jogadores assim tão altos assim, mas para defensores é que isso aí que o Internacional está buscando para a próxima
temporada e o representante de ambos os jogadores já confirmaram o interesse do Colorado. Outro jogador que o Internacional tenta no mercado é o Bryan Aguirre, jogador que pertence ao Lanús, já jogou com o lateral esquerdo do Internacional, que hoje é titular lá com a camisa colorada, o Bernabéu, jogaram juntos no Lanús. O jogador que pertence ao Lanús da Argentina, o Internacional, e pensa em adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta e depois ficar com a obrigação de adquirir mais 25% em caso de conforme o desempenho do atleta dentro do Internacional. Então essa situação pode avançar, é apenas a forma de pagamento que está sendo ajustado nesses últimos dias dentro do acordo. Esse jogador pode ser anunciado a qualquer momento. Outro que pode ser anunciado, já está em Porto Alegre, é o Natan, né? Zagueiro, lateral direito também, perdão. O Bryan Aguirre é lateral direito. O Natan também é lateral direito. Pertence ao Santos, ele estava por empréstimo lá no futebol português. Pertence ao Santos, esse jogador está sendo repassado ao Internacional e o Colorado também traz o jogador em uma confiança para ser mais ou menos uma questão de reserva, visto que o Bryan Aguirre vem para ser titular da lateral direita colorada após a saída de Fabrício Bustos. Tu gostou desses nomes? Esses nomes que podem vir para o Internacional: o zagueiro Zé Marcos, lateral direito, João Lucas, Bryan Aguirre, lateral direito, e o Natan, lateral direito também. Tu gosta desses nomes que podem pintar no Internacional? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like. E até o próximo conteúdo de Inter.